eu pretendo desdobrar alguns aspectos que serão tratados hoje, porque, felizmente, a gente voltou a ter algumas canalizações, eu não digo propriamente proféticas, mas muito interessantes, quando analisadas de maneira adequada, porque elas parecem já ter uma certa tendência diretora, né? Elas deixam de ser apenas canalizações informativas e começam a aparecer canalizações sugestivas, digamos assim, né? Porque vocês sabem que o plano espiritual deixa por nossa conta a decisão. Mas eu acho que eles sabem que as coisas aqui são complexas, que a gente está envolvido numa corrente enorme de informações e que necessitamos muitas vezes de receber orientação. É perfeitamente razoável isso. Eu trouxe uma canalização que vai ilustrar o nosso trabalho de hoje. Ela é séria, super grave, muito bonita, da entidade que está começando, parece que a se realçar dentro do grupo que eu trabalho. Ela se chama Molak, é um espacial. Mas ele tem um nome incrivelmente árabe, por uma vida qualquer que ele andou tendo por aí, escreve assim, ó, Ben, né? Olha o nome. Depois vem Hadá, que eu acredito que seja um nome bastante comum, Bibi. Eu não entendo nada de árabe, de coisa nenhuma. É possível que alguém aqui possa até dizer, confirmar para mim, isso não tem um jeitão de som árabe, né? Ben Hadad Bibi. Essa criatura tem uma entidade feminina, que é a contraparte dele, que também anda começando a aparecer. Mas eu não tenho muita segurança de trabalhar com ela. Molak é o nome espacial dele, né? Muito interessante, uma figura bonita. Ele veste uma roupa prata, mas que não tem exatamente brilho, e é formada como se fosse de diminutas bolinhas ou escamas. A roupa dele é escamosa. E ele tem uma ombreira muito assim, elegante. Aqui, ela faz isso aqui, né? Como duas ombreiras, né? Como chama assim? Ombreiras mesmo, né? E muito elegante. Quer dizer, uma figura interessante. Molak, ele apresenta uma coloração de pele assim, moreno jambo, meio indiano, né? E cabelos escuros, curtos, cortados rente e assim, bastante armadinhos, né? Não sei bem porquê. Quando ele se move, o cabelo parece que é duro. Essas coisas no campo das comunicações extrasensoriais, enfim, das vivências e perfis, são coisas que a gente não sabe explicar. Eu sou sincero com você. Tem um monte de coisa que a gente vê, que a gente não sabe por que é daquele jeito, e fica por isso mesmo. Porque, na verdade, as experiências, como eu digo, clarividência não tem legenda, né? Ela tem aqui, não tem, né? Porque vem escrito embaixo as explicações, mas isso não acontece. Então, o nosso amigo, eu não sei qual é a completa, a aparência dele como Ben Hadad Bibi. Minha mãe sabe descrevê-lo melhor, apenas diz que ele é muito grande nessa forma. Ele aparece como um homem zarrão, que foi a expressão que ela usou quando viu pela primeira vez. Só um detalhe, para quem não sabe, minha mãe se comunica com alguns dos espaciais que também trabalham comigo. Só que os conteúdos que ela canaliza são completamente diferentes dos meus. Ela trabalha muito mais no plano pessoal de relação, e esse meu grupo trabalha comigo mais a parte cosmogônica, né? E de ensinamentos e coisas do tipo, né? Quando eu tenho perguntas pessoais, eu encaminho a ela. Porque por essa via aqui eu não tenho as respostas que eu quero. Diga lá. Hã? Deve ter, mas a gente não sabe, né? Eu ainda estou muito inseguro para trabalhar com ela. A contraparte feminina dessa figura aqui. Mazda. Lili. Escreveu? Começa a divulgar já, né? É assim. Eu acho que a melhor forma de escrita é essa aqui. Porque o som é assim, aí depois tem Lili. Só que aqui, esse Lili aqui do fim, eu coloco um H. E não é à toa. É porque o I tem é um som mole, diferente do Li aqui. É Lili. Não chega a ser um E. Ainda é um I. Mas eu diferencio o som aqui. Aqui eu tive algumas dúvidas, mas por enquanto fica Mazda, né? Vocês sabem que esses sons não são os nomes dessas pessoas, né? São, na verdade, os mantras que permitem uma relação. Isso denomina a relação estabelecida entre essas criaturas e o canal.
E essa identidade do Moloch, uma identidade provavelmente de uma vida na Terra. Eu suponho porque ele não explicou, suponho porque os outros explicaram isso. Né? O Mabiísa, o nome que ele teve, aqui o Hamaradidi, que é uma expressão bem hindu, Didi, inclusive irmão, né? Então, eles viveram no passado com essas identidades. E como o caso do nome espacial do mestre Alan-Moria, por exemplo, pouca gente sabe, mas o general Shoa foi quem esteve com ele pessoalmente como espacial, não o reconheceu como mestre Alan-Moria. Ele chegou e disse o nome dele espacial. Só depois que o general Shoa soube que se tratava de mestre Moria. Encontrou com ele cara a cara no mato, numa fazenda em Alexânia, a alguns 70 quilômetros de Brasília, mais ou menos. Né? E, então, vocês veem que os conhecidíssimos mestres, sejam da Fraternidade Branca, outros mestres de várias correntes de trabalho espiritual no planeta, eles adotam para cada relação estabelecida, para grupo de relações, eles se autodenominam, ou denominam essas relações de maneira diferente. Né? Elas têm vibração própria, por isso recebem esses nomes estranhos, que muitas vezes a gente não sabe exatamente o que fazer com eles. Mas serve porque nós aqui precisamos muito dessas referências. Então, é justamente baseado numas colocações feitas por Moloch que eu resolvi desenvolver esse tema de hoje. É um tema suficientemente amplo para ele ser dividido em dois momentos distintos. Esse agora de dezembro e um outro em janeiro, dia 20, para a gente concluir as coisas. E eu vou começar justamente apresentando para vocês o texto de referência, para que vocês possam ter uma ideia do que se trata. Né? E não é longo, a maior parte das minhas canalizações tem mais ou menos esse tamanho aqui quando digitado. Né? É uma coleção enorme, vocês façam ideia já do que é isso. Inclusive Moloch escreve correntemente. Os textos são sempre dirigidos pessoalmente, a mim. Aqui, portanto, está na primeira pessoa. Mas eu costumo depois passar para a segunda pessoa do plural para haver uma espécie de generalização. Né? A comunicação é muito coloquial nesses textos escritos. E eu sempre mudo, sempre passo para a segunda do plural, vós, fica mais elegante, mais bonito, porque permite a generalização dos conteúdos, deixa de ser uma questão pessoal. Né? E é melhor assim para a difusão. Ele escreve: aproximo-me de você para falar-lhe do significado que cabe à expressão o fim de todas as nações. É uma expressão que todas as tradições falam, o fim das nações. Né? Estão ruindo, mas antes que caiam as fronteiras que marcam as jurisdições entre cada um dos países do seu mundo, outras divisões desaparecerão, porque há de prevalecer nos corações de todas as mulheres e homens da terra um sentimento jamais experimentado. Renascerá uma percepção há muito abandonada e que devolverá a cada um não o sentimento de pertencer a uma humanidade planetária, ou mesmo cósmica, mas um outro, muito mais antigo e transcendente, que é aquele sentimento a qual me refiro como o do não pertencer. Para que seu entendimento possa ser preciso, olhe para uma semente de uma fruta. Veio ela do fruto, que veio da flor, que se abriu pendurado no ramo, que pertence ao galho, ligado a um forte tronco enraizado ao chão. Ultimamente lhe tem sido possível compreender sua ligação com a árvore. Agora olha para a frente e para o alto. Seu coração começará a experimentar a liberdade da semente, que, doravante, vai ela, liberta, buscar seu próprio solo, para, quando for o dia, germinar, dando continuidade ao eterno e eternidade ao ser. Sim, essas fronteiras também ruirão, as fronteiras do entendimento e da visão limitada por uma percepção muda da realidade. Com a superação desse estágio, haverá no mundo as condições ideais, para que todas as instituições que aprisionam o ser, cerceando-lhe o livre desenvolvimento, possam ruir, e ruir em paz. São essas as nações às quais se referem as tradições. No linguajar de seu presente momento, melhor seria que a palavra fosse instituições, como parte do que o pensamento de seu tempo chama de o grande sistema. Quer dizer, a queda das nações, melhor dizer, a queda das instituições.
instituições do modo geral, de tudo aquilo que está instituído, né, na nossa sociedade, como ela se organiza, ou o grande sistema. Assim ruirão o Estado, aqui ele sai sentando o sarrafo, essas coisas que ele descreve mesmo. Assim ruirão o Estado, o dinheiro, a escola, o governo, o trabalho remunerado, o comércio, as leis, a autoridade de poder e as nações constituídas, quer dizer, inclusive as nações propriamente ditas, estrito senso. Outras estruturas se levantarão, desta feita não para cercear, mas para garantir a liberdade nos seus mais verdadeiros fundamentos. Serão elas, essas estruturas, como que diáfanas, consolidadas no plano dos comportamentos, das atitudes e das percepções individuais e coletivas, nascidas não na mente, mas no coração, onde estão elas, desde os primórdios, delicadamente preservadas. Tão leves serão que só se manifestarão quando as necessidades ordinárias, relativas à vida comum, ou as extraordinárias, ensejadas por convenientes reacomodações de tensões, se fizerem presente. Sim, o país onde você nasceu, como todos os demais, verão suas fronteiras internas e internacionais desaparecerem, até porque não passam de convenções ainda necessárias. Mas quando a vida na Terra se mostrar mais frágil do que já se encontra, delas todas não restará um metro, pois ora o calor, ora o frio, ora os ventos e os tremores de terra, ora as águas doces, ora as salgadas, ora a fome, ora a abundância, sem qualquer aviso, determinarão outros valores às gentes do mundo. O aprendizado será definitivo, tão definitivo quanto aquele que ora acontece na intimidade de cada um, onde o medo, a alegria, o prazer, a dor, a solidão, a culpa, a tristeza, a raiva, a inveja, os ressentimentos e as mágoas, bem como o desejo de viver e de resgatar a dignidade de sua autoestima, sem respeitar fronteiras, estão ensinando a você que você é um só, e não muitas partes, um ser, uma unidade inviolável e indestrutível, uma semente, um ramna, que é a palavra que eles usam no lugar de semente, né? Veio semente. Gente, esse texto tem três partes muito interessantes. A primeira, pelo simples fato de esclarecer que as tradições se referem ao fim das nações, na verdade, como um fim de toda uma estrutura de instituições que compõem essa coisa que nós chamamos de grande sistema, né? É como se organiza a sociedade humana. E o quanto essa sociedade cerceia o ser na sua busca, né? No fundo, acaba determinando valores e significados para as nossas vidas, e por mais que a gente tente, né, de alguma forma, a gente acaba sempre cedendo a essas estruturas, vida após vida, né? Temos que, em uma certa medida, sempre nos acomodar às realidades de cada tempo que a gente vive, aos valores das religiões nas quais nascemos, enfim, das fronteiras onde nós nascemos. Então, essa primeira parte é esclarecedora, porque certamente eles têm, aqui estão esclarecendo que a perspectiva, a ideia de nação deve ser muito mais ampla do que aquela que nós estamos acostumados a entender. Não se trata apenas, portanto, do fim das fronteiras das nações institucionalizadas reconhecidas no mundo hoje. Cairão as fronteiras internas, cairão as externas, sim, também, e cairão outras nações, a nação que nós chamamos de dinheiro, a nação que nós chamamos de emprego remunerado, de trabalho, essas coisas todas, né? Então, todas essas instituições que hoje nós, inclusive, não sabemos nem como pode existir uma sociedade sem essas coisas, né? A nossa cabeça tem dificuldade de conceber. Fala, puxa vida, Gonzaga, mas caramba, como é que pode ter uma sociedade sem isso, né? No entanto, existem centenas de milhares de organizações sociais avançadíssimas, de grande complexidade, onde não existem nem leis escritas, não existem fronteiras, não existe nada dessas coisas. Existem, sobrevivem, muito bem, obrigado, inclusive graças a eles é que muita coisa pode rolar ainda aqui na Terra, porque nós temos a proteção dessa gente toda, né? Povos do espaço não se organizam socialmente como nós nos organizamos. E eu acho super legal que a gente tenha noção disso, para que os nossos conceitos velhos, arcaicos, comecem a ficar de lado. O segundo elemento, a segunda parte, que me parece realmente interessante aqui, além dessa expansão do conceito, é quando ele indiretamente aproveita a deixa para falar que o que vai derrubar as fronteiras, quer dizer, não só as fronteiras nacionais, mas as fronteiras de todas as instituições que nós inventamos, né? Olha aqui a sequência de coisas, né? Ele fala, quem é que não respeita as fronteiras? Onde é que está?
a Terra se mostrar mais frágil que se encontra dela profissional médico que seja. Olha, aí fala. O calor é a primeira palavra usada. O calor não respeita as fronteiras, evidentemente. Ele está falando de todas as aberrações climáticas que o mundo está experimentando. O relatório da última Conferência Nacional sobre Clima, acontecido na Holanda, já está disponível em espanhol, pelo menos na internet, vocês podem olhar o pré-relatório, porque o relatório final ainda não foi, os anais não foram publicados em todos os lugares. Mas lá vocês podem ver quanto a comunidade científica voltada para os problemas de clima como ela está alarmada com a situação. Né? Vide o frio em Curitiba nessa época. Né? Enfim, mas essas coisas até ainda são pequenas. Então o calor não vai respeitar fronteiras. E aqui não se trata apenas das fronteiras entre municípios, estados, não. O calor não vai respeitar a força da moeda, do comércio, entende a extensão do conceito? Ele vai lá. O frio, os ventos, os tremores de terra, as águas doces, depois as salgadas também, ou seja, os mares. Né? Essa conferência dedica um capítulo muito grande e muito sério, talvez eu acho que seja o grande capítulo do relatório das Nações Unidas sobre o clima, que é o problema do degelo das calotas polares. Então isso vale a pena vocês verificarem. As projeções que existem são impressionantes, como que a imprensa não dá atenção a isso. Porque os camaradas falam que se os governos não tomarem providências, todas as cidades à beira-mar terão dificuldade nos próximos 15 anos. O que aqui no Brasil, organizado como nós somos, o que nós podemos fazer em 15 anos com a população metropolitana que vive nas regiões de costa do Brasil? Desde o Porto Alegre até lá o pessoal que vive lá em cima, na ilha de Marajó, eles estão dentro da água até agora. Né? Que loucura de situação. A fome também não respeita a fronteira, não quer saber onde está ou não está o dinheiro. A abundância, vocês veem que eles colocam a abundância como um problema. Se você vê essa relação aqui, são todas coisas difíceis. Então, aonde acontece a abundância, o que vai acontecer? Confusão, né? Saque, vem gente de todo mundo onde está a abundância. Portanto, ela também não vai respeitar fronteiras. Ela vai acontecer aqui e vai ter que servir para muita gente. Você imagina um bando de famintos vindo da Europa, sei lá como é que vai estar a situação lá, querem entrar no Brasil e uma alfândega controlando o passaporte ou o sistema de migração. Gente, isso tudo dança como dança o resto, as fronteiras todas. Quer dizer, aqui a ideia que eles passam é de que esse conceito de nações é um conceito que precisa ser fortemente ampliado para nós termos a extensão do problema que estamos enfrentando. A abundância também, e fala, sem qualquer aviso, determinarão outros valores a agentes dos mundos, quer dizer, as pessoas do mundo. Então você vê que coisa curiosa. Nós vamos aprender mesmo, é na dor, né? É que a gente vai compreender quão pouco significativos são essas questões de fronteiras, de passaporte, de dinheiro, até a questão das línguas internacionais. Hoje existe uma guerra mundial para que uma determinada língua, que é inclusive muito conhecida, né, seja uma verdadeira língua universal, como se fosse uma língua de fundo. Né? Isso interessa para a economia mundial, interessa para um monte de coisas desse sistema. Né? Até uma figura ilustre, que é muito conhecida no mundo, da Microsoft, chegou e disse, em breve falaremos duas línguas no mundo apenas, inglês e Windows. Olha a pretensão da figura. Mas, de qualquer forma, se continuam as coisas do jeito que estão, ele tem toda a razão, será um profeta, né? E acertou na mosca, porque o mundo hoje, sem essas duas linguagens, realmente não tem muita chance. E diz lá que esse aprendizado, quer dizer, a humanidade aprenderá profundamente com essas coisas, o calor, com o frio, os ventos, etc. Porque eles não reconhecerão fronteiras, nem nacionalidades, nem situações locais, nem o que é justo e o que não é justo. Como é justo que o país inteiro morrendo de fome saia todo mundo desesperado de lá, porque, por exemplo, no Planalto Central vai ter abundantemente soja, trigo e arroz. Os brasileiros vão aceitar isso? Será que a noção de ser brasileiro, de pertencer a uma terra, a coisa da nação, do país constituído, vai poder ser respeitado? Ou nós vamos ter que passar por um outro nível de entendimento? A tia Neiva, que já está lá, sei lá que andar, ela anda já, a tia Neiva costumava falar uns negócios muito interessantes.
Uma vez, eu estava inclusive na presença de alguns deputados, do próprio governador do Distrito Federal, na época estava numa roda conversando, tinha medo, estava meio mal, tomando oxigênio pelo balão, com aquela coisa machucando o nariz, aquele carrinho de oxigênio, e ela falou uma coisa que muito interessante. Ela disse o seguinte: o deputado se referiu ao progresso da região. Aí ela começou a rir. Aí quiseram saber por que o Tia Negra está rindo, porque a risada da Tia Negra era tão sarcástica que ninguém conseguia aguentar e queria sempre saber por que ela estava rindo. E ela disse assim: mas o que é progresso? É um monte de gente? Aí tá, porque Brasília trouxe não sei quantos milhões de pessoas para esse deserto de gente, que era o Planalto. Aí começaram com esses discursos assim, bem geopolíticos. Ela falou: não se preocupe não, Entre Brasília e Goiânia, nós vamos ter 20 milhões de famintos acampados. 22 milhões. Né? 22 milhões de famintos desabrigados e acampados. 22 milhões de pessoas. Agora, eu estou fazendo uma continha lá em casa, que não deu tempo de fazer, porque eu resolvi fazer na última hora. Eu resolvi somar a população de todas as regiões metropolitanas brasileiras, que estão praticamente livres do mar. Vai dar muito mais do que 22 milhões. Muito mais. Você soma lá, Grande Porto Alegre, vai pegando algumas outras, tipo Baixada Santista, você pega. São Vicente, Guarujá, sai somando para ver o que acontece. Que coisa interessante. Vai dar muito mais de 22 milhões. Só ouvindo na metade. Só ouvindo na metade. Rio de Janeiro é a Bahia, exatamente. Salvador já vai ser. Só você junta 3 grandes capitais, né? Nem precisa incluir o Rio, né? Que você chega, tirando o Rio de Janeiro, você somando todas as outras, você chega a um número absurdo, porque tem Natal, Fortaleza, Recife, né? E de uma certa forma você pode incluir inclusive São Luís, porque a água chega lá. Pará, Manaus. O Pará é impressionante, né? Se é uma pororoca lá, acontece o que acontece, você imagina se a pororoca for maior, né? Então, se for época de chuva, ainda vai lá, se for 4 meses de seca. Pois não é? Tem o Vale do Jequitinhonha, por exemplo, é uma região paupérrima e muito baixa. Vitória do Espírito Santo, depois de Vitória do Espírito Santo, o Brasil tem uma baixada grande até o litoral. É uma espécie de um trecho segmentado da Serra do Mar. Isso o pessoal aqui não deve saber geografia, mas eu gosto. Então vocês podem olhar que aquilo lá é uma baixada imensa, que pega uma boa parte do norte de Minas, do sul da Bahia. Depois tem o que mais? Enfim. Mato Grosso todo, né? Se vocês verem como é baixo, não é a diferença de altura. Pegue uma planoaltimetria brasileira, numa escala razoável qualquer, 1 para 5 milhões, aí vocês verem que não é, se você tiver que andar do Oceano Atlântico lá no norte, lá no Amapá, atravessar a pé, até chegar pelo Pantanal, se ligar toda a bacia do Prata e sair aqui na Argentina, no lugar, você vai ver que você não vai subir muito alto, não. A diferença de nível é ridícula. Ou seja, se realmente acontecer isso que os cientistas imaginam, o Brasil pode ficar completamente ilhado em relação à América do Sul. Né? Ficaria uma coisa assim. Olha que loucura. Isso, olha gente, isso aqui era papo de profeta. Hoje é papo das Nações Unidas. Olha como as coisas evoluíram, né? Quando eu escrevi isso aqui em 72, eu era maluco. Agora eu já saí do time, não falo mais nada, só para grupos restritos a gente conversa sobre isso. Né? Então você vê, a América do Sul tem essa forma aqui. Mas vocês vão ver, aqui a Amazonas, aqui o Complexo do Prata e o Pantanal. Então a gente fica basicamente com o Planalto Central, fica com isso daqui, com cota altimétrica alta. E toda essa região aqui, que tem um vulcão atrás do outro. Né? Então aqui é bastante alto também, que é a região venezuelana, etc. Né? E aqui também é uma área de floresta, mas altamente sísmica também, onde há áreas baixas e áreas altas. Então você vê, isso aqui, essa área que eu vou achurar aqui leve, é o Pantanal, aqui é toda a bacia do Amazonas. Né? Nós temos o Amazonas, Rio Negro, aqui o Madeira, tem todo aqui o complexo de Araguaia-Tocantins, ilha do Bananal, isso tudo é muito baixo, gente, muito baixo. Que praticamente se emenda com isso daqui. Aqui tem uma região um pouco mais alta, né? Que é a área do Xingu, a área de Chavantina, a Serra do Roncador, Chapada dos Guimarães, etc. e tal. Mas ela tem vales, ela não é contínua. Ficam ilhas aqui, né? Então, isso aqui tem o Pantanal Mato Grossense e depois toda a bacia gigantesca, a bacia do Prata, que é baixíssimo também, se vocês forem ver.
Tem as regiões de montanha na Argentina e tal, mas Rio Grande do Sul tem uma parte baixa e o Nordeste é muito alto. Nordeste do Rio Grande do Sul. Né? E aqui tem alto, aqui é a Serra do Mar, a Serra do Impacto. Agora, se os cientistas acham que em 15, 20 anos nós podemos ter degelo que vai obrigar as maiores aglomerações urbanas metropolitanas do mundo a saírem de seus lugares, olha que coincidência. Vai lá no relatório de água política, que é outro departamento das Nações Unidas. Aí você vai ver o relatório da conferência sobre água potável. Nós temos água potável no mundo para 15, 20 anos. Será que é uma coincidência isso aí? Por que os dois não checam os relatórios? E alguém pega o secretário das Nações Unidas e fala assim, lê um relatório da Nações e faz um discurso de olha, mas o nosso negócio está seguinte, os níveis de contaminação no mundo estão isso. Os nossos sismólogos dizem que a atividade de tremores de terra no mundo está aumentando na escala assim. Você pega toda a cidade e colide, faz junto, mostra junto isso. Para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Se o pessoal da água diz que não tem problema nenhum, porque afinal de contas, 15, 20 anos pode fazer alguma coisa, eu não sei o que. Em 15, 20 anos também nós vamos ter problemas de degelo. E até lá, né, nós não temos, inclusive, capacidade de investimento para construir usinas de desassidar. E não vai sair. Tirar o sal da água do mar. Né? Salinização. Isso. Não temos. O custo energético disso ainda é proibitivo. Mas, enfim. Né? Agora, no terceiro momento, a canalização fala um negócio muito legal. Fala das nossas fronteiras internas. As fronteiras internas. Como que, no lugar lá de calor, de fome, de frio, de terremotos, essas coisas todas, ele cita no plano pessoal essas mesmas coisas, né? Só que ele chama de medo, alegria, prazer, dor, solidão, culpa, tristeza, raiva, inveja, ressentimento e mágoa. Né? Bem como o desejo de viver. Ele faz uma correlação entre essas duas coisas e mostra que essas coisas aqui também não vão respeitar as fronteiras internas. E ao nos respeitar essas nossas fronteiras, e nós nos compartimentarmos todos, nós vamos chegar a uma percepção igual ao que a sociedade coletiva vai encontrar. A percepção de que nós somos um ser só, inteiro, assim como a vida no planeta é uma coisa só. Né? Não dá para a gente compartimentar. Quando organismos internacionais, igualmente comprometidos com a problemática ecológica e ambiental no mundo, divulgam relatórios com as datas com os mesmos períodos de área de faixa de tensão, tudo, e não fazem correlação. É um absurdo que num relatório sobre clima não se fale da problemática de água potável. Não, isso não é nossa área, porque, sabe, isso foi resultado de uma outra conferência, eu não gosto da cara do secretário da reunião, essas coisas. Nós vivemos num mundo compartimentado, no plano externo e interno. Essas fronteiras é que ruirão. Esses guetos é que são as nações. Né? Então, a queda das nações significa, na verdade, a queda externamente das instituições todas que significam o próprio sistema. E internamente, nós vamos descobrir que medo, ódio, blá, blá, essas coisas todas podem se resumir, no fundo, numa coisa só, como desamor. Né? E é por aí que a gente vai ter que começar a juntar os pedaços. E à medida que a gente juntar os pedaços da gente, a gente vai juntar os pedaços do mundo também. Vamos acabar com essa visão compartimentada. E o final da canalização, que me parece incrivelmente rico. Todo o movimento espiritualista no mundo inteiro tem falado da necessidade de nós inaugurarmos uma perspectiva cósmica do ser. Tem muitas expressões assim, tipo, hoje eu sou um cidadão do planeta Terra. A gente vê na internet muita gente escrevendo coisas assim. Né? A proposta que o espacial faz aí é mais adiante ainda. Porque ele disse que essa percepção de que nós somos parte de algo decorre ainda de uma ideia daquela semente que olha para o fruto, que olha para a flor, que olha para o galho, e vai indo até o tronco e a raiz. Ele propõe que a gente olhe para frente, para o alto. Aí nós vamos verificar que nós somos uma semente, o que os até chamam de rama. Como semente, nós somos independentes da própria criatura de onde a gente veio. Temos, portanto, uma autonomia dentro da criação que nós ainda não temos consciência dela. E ele convoca a gente para esse nível de consciência, o de semente, com uma capacidade, portanto, de agir conscientemente dentro dessas macroestruturas, que é o cosmos, que são os universos, etc.,
de uma maneira muito mais, menos como vítima, né, e mais como agente disso tudo. Claro que isso é um desafio de longo prazo, mas é importante a gente tirar a sintonia de uma visão e passar para outra. Aí alguém pode falar assim, pô, Gonzaga, mas não é exagero, a gente não chegou nem à ideia ainda de que somos uma humanidade só. Você já viu essa história de semente? Não fui eu que vi, né? Eu sei que nós hoje ainda estamos engateando a ideia de sermos um ser planetário. Mas nós precisamos, gente, partir para outros níveis de percepção. Nós somos seres independentes dentro da própria criação. Por quê? Isso não parece loucura? Quem estudou comigo sabe que não é. Os ETs têm uma perspectiva muito legal, que é o chamado reino semente, a ideia de que as criaturas, os casais cósmicos, à medida que evoluem, podem chegar nos píncaros, enfim, do seu universo original e lá tomar um destino, que é muito incrível, que é dar origem a um outro universo. Ou seja, segundo os espaciais, os universos decorrem de casais. Claro, entre todos os casais muito evoluídos, chegam aos máximos, enfim, vão comungar lá com o centro de energia do seu universo original, não são todos pais que geram outro universo. A potência precisa ser muito, muito grande. De modo que é um percentual pequeno, 0, milhões de zero e qualquer coisa lá no fim, de pessoas, de casais que realmente conseguem a potência espiritual para dar, enfim, oportunidade a criar um novo universo. Vocês lembram, eu vou só recapitular esse aspecto, porque isso faz parte da nossa conversa de hoje. Opa, mas eu dei aula em Campinas, viu? Lá tinha um quadro tão bom de aplacar. Mas tecnologia terrestre é isso mesmo. Você ficou do maluco. Isso aí é o Catex ali? É culpa do maluco. É o Catex, né, já muito gasto. Pois bem, nós costumamos usar para os nossos alunos, entre nossos alunos, aquele esquema, aquele gráfico muito manjado, um grande arco, né? Um arco que a gente representa o grande caminho da evolução, né? A partida, né? O caminho e o fim como uma unidade só, né? Isso aqui, o nó, isso aqui significa, na verdade, a grande trajetória simboliza também um dos muitos e muitos universos que existem, né? Muito bem. E aqui aqueles planos que nós costumamos desenhar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O plano físico seria justamente esse momento aqui, né? Esse trecho dessa grande caminhada cósmica. Né? 1, 2, 3, 4. Esses esquemas precisam sempre ser repetidos para serem internalizados, né? Esses são as idades, né? Os universos começam, portanto, a se manifestar daqui para cá, sempre construindo níveis cada vez mais profundos, até que se manifesta as estruturas que nós conhecemos como universo, ou como mundo físico, os mundos físicos. E aqui os nomes que eles dão a esses patamares: Aom, né? Bi, Kala, Dara, Elai, Fi e Gi, que é o plano físico, né? Em cada um desses, todas as criaturas que chegam à manifestação no físico apresentam sistemas sensórios adaptados a cada nível desse, e vem construindo também de cima para baixo. Aqui nós temos, nesses 3 níveis de ordem superior, nós temos os nossos corpos Aom, Zai, Bi, Zai e Kala, Zai, tanto com terminação Zai, que quer dizer perene, duradouro, que se renovam em si mesmo. E aqui os outros corpos ditos inferiores, Daradan, Elaidan, Fidan, Gidan. Fidan quer dizer justamente corpos não perenes, né? Passageiros, que se renovam e que morrem, portanto, se vocês quiserem simplificar. Temos aqui um longo caminho na matéria, né? Começamos no momento em que os planetas já físicos podem sustentar vida física. Portanto, esse momento aqui, um início, e vamos ter depois aqui um outro momento muito importante, quando nós deixamos definitivamente a nossa expressão física, para continuarmos nos níveis
todo esse período aqui, ele é dividido em etapas. A primeira etapa nós estudamos com muitos alunos aqui, que são os Geberones, né? Seres subterrâneos, hermafroditas. Depois vem os conhecidíssimos Dinas, outra etapa evolutiva da criatura. Os Dinas são característicos, né? Porque é muito conhecido da ufologia. Eu sempre procuro fazer esses desenhos, principalmente porque as pessoas, né? Assim, ou então, enfim, a característica sempre é o cérebro avantajado, olhos normalmente muito grandes, né? Às vezes um afundamento craniano, enfim. Esses tipinhos baixinhos são os Dinas. Depois vem o nosso tipo, né? Que é os Ramnas propriamente ditos, também chamados Yohanas, com H mesmo, Ramnas, ou seres do centro, povos do centro, ou arquetipais do reino. É o nosso tipo. E a partir desse nosso tipo, entramos nos seres que se deixam os mundos subterrâneos, ocorre a polarização sexual, vamos adiante, até que um dia nos encontramos com a nossa contraparte masculina e feminina e continuamos como andrógenos até deixarmos definitivamente o mundo físico. Vamos para o chamado etérico, que os ETs chamam de Fi. Depois, aqui é uma passagem puramente energética, não existe organização social nesse nível Fi, como também não existe no Dara. Vivemos tempos grandes em civilizações elaianas, também chamadas astrais, embora o nome que eu acho que não é completo. Vivemos muito tempo aqui nessas civilizações hiperfísicas e depois temos um período de existência energética aqui, porque em Dara também não existe estrutura de organização social, é um plano puramente energético, e aí rompemos esse nível de baixo e passamos para esse ternário de cima. Aqui vamos conviver com os humanos que jamais saem desse nível vibratório, são chamados anjos, os ETs chamam de Abilaóis, e esses seres humanos que sobem por aqui, entram aqui nesse sistema de novo, são os angélicos, que a primeira etapa é chamada de Orianes. Essa nomenclatura toda existe para que nós possamos conversar, né? Mas dentro do que nós estamos tratando, resolvida essa longa trajetória, a criatura chega um dia aqui. E aqui é justamente onde ela faz uma das três opções cósmicas que a criatura pode fazer. Ou ela se funde com o núcleo gerador de toda a sua cadeia evolutiva, isso é uma alternativa 1. Se funde e vai emprestar a esse universo, a essa linha evolutiva, aquilo que ele, como indivíduo diferente, conquistou. Portanto, ele é semente, e ele, ao fundir-se novamente com a semente original, ele transfere para esse universo características ou qualidades ou conquistas que são únicas, porque ele é um ser único, como toda semente é única. E vai enriquecer, portanto, o próprio território de sua existência. A outra alternativa, ele se associa, ele forma um par com esse núcleo criador desse universo. E como um par, ele permite com que esse mesmo núcleo desenvolva uma outra linha existencial paralela, igualmente completa, que também tem origem e fim lá, mas que não se mistura com essa daqui. Isso aqui é uma outra onda evolucional, também chamada universo paralelo, que também tem 7 planos, etc., e não se mistura com esse, né? E aqui a terceira alternativa é a alternativa em que a semente se rompe, ela se despede desse pai e mãe celestiais dele e deslocadamente vai dar origem a uma outra estrutura completa, igualzinha a um outro universo. Portanto, aqui nós temos, são casais, né? Porque a partir, veja, do mundo físico, os casais começam, a partir de um certo momento na evolução do mundo físico, eles começam a se fundir cada vez mais definitivamente, ao ponto de que quando chegam, por exemplo, nesse estágio, vão passar para lá, eles são como que uma criatura só. Por isso, a história da discussão sobre o sexo dos anjos, parece que o Senado americano, o Senado
Senado italiano, romano antigo, gostava de fazer, isso é uma coisa completamente desnecessária, porque essas criaturas já são criaturas que estão já num nível tão elevado em que elas se apresentam com suas polaridades integradas. Né? Se entrasse aqui nessa sala um ser andrógeno, nós teríamos dificuldade de reconhecer se é homem ou se é mulher. E temos realmente. As pessoas que são videntes, clarividentes, que viram esses seres, notam que ele tem traços incrivelmente femininos, mas tem um porte masculino. E a gente fica dividido de saber realmente, porque essas características, que são comuns de cada uma das apresentações, conforme a polaridade sexual, elas se fundem de uma maneira muito harmoniosa nessas criaturas. E são extremamente suaves e belos, porque pacificados na sua longa luta, na sua espera infinita, pelo reencontro com sua contraparte. Então há um momento aqui na trajetória humana em que se rompe essa estrutura, então, antes hermafrodita, passa-se a ser sexuada. Esse rompimento é justamente o momento em que a mônada passa a ter dupla manifestação, uma masculina e outra feminina. E começa a longa procura, né? Alguma pergunta? Eu ia perguntar se era uma mulher. Eu ia perguntar. No Egito. Foi. Prazer vocês estarem aqui, viu? No Egito, os reis lá, Akenaton e alguns outros eram meio estranhos, pareciam mulheres, você queria alguma coisa com uma eu não sei, eu acredito o seguinte, que na história da Terra, vocês sabem que houve momentos da história da Terra em que nós fomos dirigidos, quer dizer, colônias humanas foram dirigidas diretamente por gente de fora. Não me surpreenderia se alguns desses dirigentes que pintaram aqui no passado não eram andrógenos, mesmo, assumidamente. Porque os seres evoluídos, quando se manifestam mais numa região primitiva, eles normalmente se polarizam. Apenas o masculino ou o feminino vem à matéria e o outro fica sustentando a barra, né, no nível hiperfísico. Normalmente ocorre assim. Mas eu acredito que possa ter acontecido isso aqui na Terra. Seres completos, andrógenos, não com corpos terrestres, com corpos alienígenas, que eu acho que eles devem ter estado aqui. Há alguns indícios entre os sumérios, entre os hititas, né? Na Babilônia andaram umas criaturas dessas aparecendo por lá também, e mais recentemente, na ufologia clássica, também já foram vistos seres em que os testemunhos ficaram discutindo, eu acho que é homem, não, eu acho que é mulher. Quer dizer, a dúvida ficou por conta do fato de que eram seres de aspectos extremamente suaves, muito femininos e possivelmente, portanto, andrógenos. Bom, pois não. Essa trajetória aí seria evolutiva. A nível físico de planetas, teria mais ou menos alguma correlação? Veja, no entendimento espacial, todos os reinos dos 7 que eles reconhecem, né, pela sua estrutura espiritual, os planetas como um dos reinos, que os corpos celestes, também um dia chegam a se manifestar no físico. E é justamente através deles que as humanidades são chocadas, né? Eles entendem que os planetas são como se fossem ninhos de humanidades. Uma vez evoluídas, as humanidades abandonam seus planetas e se tornam espaciais, né? É apenas uma temporada que eles vivem nos planetas. Eles, essa perspectiva, vamos dizer assim, esse entendimento espacial, ele não difere muito das outras correntes, né? Apenas diz que se você tem um planeta físico aqui, esse planeta tem também a sua expressão Fi, a sua expressão Elaiana, a sua expressão Dara, etc, etc. Quer dizer, todas as criaturas que estão manifestadas no mundo físico têm seus níveis superiores, os mais sutis, né, correspondentes. Então, para acontecer humanos físicos, deve existir toda uma infraestrutura física composta de reinos mais simples, né? Como você não vinha acompanhando nossos trabalhos, eu só digo para você uma coisa seguinte. Eles reconhecem 7 grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reinos, né? Só que eles chamam de outros nomes, não vem ao caso aqui agora. Espaço, reino atômico, reino dos trídeos, que parece uma novidade, mas não é. O reino dos corpos celestes, o reino dos vegetais, dos animais e dos râminas, o reino semente dos humanos, né?
Então, no fundo, eles sempre classificam todo o universo das criaturas existentes sempre dentro dessas categorias, né? E mostram como que é fantástica a diferenciação dentro de cada reino. Então, do ponto de vista dos ET, o reino humano inclui também os anjos, né? Diferentemente de outras escolas, porque eles dizem que os anjos são apenas humanos, que não vêm até o físico, mas retornam aqui nesse nível mesmo, retornam aqui, outros retornam aqui, apenas no ternário superior, que a teosofia também tem. Portanto, os humanos que não vêm ao plano material são os Adlaós, isto é, o que ficam em casa. Olha o significado de Adlaós, né? Os que não saem de casa, né? Os que permanecem juntinho da saia do pai e da mãe. Já os humanos que descem aqui, tem os humanos também que fazem a curva aqui nesse nível. Eles têm apenas uma experiência energética no quaternário aqui de baixo, da forma. Eles não vêm mais para cá, mas outros sim vêm, mas fazem a curva aqui. Até que assim, lentamente, um determinado universo constrói uma infraestrutura, um impulso suficiente para conseguir com que alguns cheguem no plano material. Né? Então veja que, na verdade, para que esse aqui exista, é necessário esse, para esse existir, é necessário esse, são impulsos, né? Como se o universo, para mergulhar fundo, ele vai precisando construir camada após camada, descendo sempre em níveis cada vez mais diferenciados, até que haja condições vibratórias energéticas para isso aqui. É verdade, inclusive, que existem universos que só manifestam o ternário superior, não tem potência para descer para baixo. Outros não chegam a ter um universo físico, vêm até por aqui assim, não conseguem completar o ciclo, não tem potência o suficiente, permanecem naquele estado enquanto tem a energia para isso e depois começam a se recolher normalmente. Né? E parece que os planetas também percorrem esses planos aí, né? Também. A Terra também. hoje, Tem planeta apressado também, quer dizer, planeta que, na verdade, aqui em cima você não pode chamar de planeta, até porque não existe essa forma, né? Mas nós temos planetas energéticos aqui que não chegam para cá, outros chegam aqui, planetas astrais. Você vê o sistema solar, os ETs reconhecem 16 planetas no sistema solar que giram em volta do nosso Sol e que não tem corpo físico, mas tem civilizações elaianas, né? Planetas elaianos, eles não têm expressão física. São 16. Por isso que eles falam daqueles mundos que existem no sistema solar. 16 planetas não físicos, 16 físicos, como o nosso, Terra. 16 que é a dimensão astral ou hiperfísica dos planetas físicos. Então só aqui já temos, né? Vamos ver? O que eu fiz aqui? 18 para 4. Né? Já temos 48 mundos, entre aspas, que é uma expressão usual nas canalizações. Né? Aqui eles somam mais 3 mundos, que é a dimensão física do Sol, a dimensão astral do Sol, o Elaiana, e também o Sol como portal para outras dimensões galácticas. Então, somando mais 3, nós chegamos a esse número que ocorre em muitos poemas de canalização, que é dos 51 mundos que eles reconhecem no sistema solar. Só completando uma pergunta, aí a Terra, nessa transição, ela vai passar para o plano físico, é isso? Ou não estou errado? Não. Aí, rapaz, tem chão, terra física. Mas ela vai fazer essa trajetória, né? Um dia ela vai, mas não é agora, assim, de jeito nenhum. Um dia a nossa Terra também perde a sua matéria, certo? Ela vai evoluir, ela vai chegar um dia não precisa mais de matéria. Ela vai ser pura vibração aqui e de repente perde também essa energia daqui e passa a ser um planeta astral, isto é, puramente astral. Só fica, portanto, a dimensão astral dela, ou elaiana, para usar um termo deles. Né? Aí talvez ela vai ser base para organizações sociais do tipo elaiano. Não, físico não tem mais como fazer. Só existe possibilidade física quando ela é física. Né? Então, a quarta e a quinta dimensões são faladas que nós estamos indo. Aonde se coloca São isso? subetapas nesse processo aqui. Porque essa palavra dimensão, aí, ela foi tirada da física, adaptada à física moderna para o esoterismo. Não tem nada a ver com esse conceito aqui. Até porque ET também não trabalha com dimensão. Esses planos aqui, os ETs usam uma palavra que, traduzida, significa idades, vaialas. Vocês já viram isso comigo, alguns alunos. Vaialas. Vaialas, a tradução é idade. Portanto, isso aqui é a primeira idade, eles também às vezes chamam o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Isso quer dizer, são etapas no tempo de manifestação de um universo.
Né? Bom, isso aqui tem conteúdos que eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não têm como acompanhar. Mas eu não quero fugir muito do nosso tema. Tem nas fitas. Tem nas fitas, é. É só vocês pegarem a relação de fita ali que a gente tem essa história todinha de cor e salteada. Vocês vão se inteirar. Mas essa base aqui é importante para nós trabalharmos um pouco aqui em cima. Né? Só mais um detalhe. Diga lá. Você falou ali no planeta 400, potência e hiperfície. Tem aqui uma canalização dessa Xerrana que fala de Sol Canata, o Sol Criança. Pode falar alguma coisa? O Sol criança, o Sol nascente. Tá bom. Só um detalhe mais, que é importante conceitualmente. Nós não somos um pontinho que saímos daqui, eu sempre falo, e vai descendo, descendo. Na verdade, nós somos uma linha contínua que atravessa tudo isso aqui, embora estejamos num ponto dela. Então, essa linha aqui é que os ETs chamam de Édena, que quer dizer linha existencial, e aqui é o ponto onde nós estamos. É a sensação de ser e estar é localizada nessa linha, mas nós somos, na verdade, a linha inteira e contínua. Nós todos, como qualquer outra criatura, estamos continuamente partindo, continuamente voltando e localizamos o nosso ponto de consciência num determinado instante dessa linha. Os seres, à medida que evoluem, pegam esse ponto de consciência aqui e distribuem essa consciência ao longo da linha, de modo que eles se tornam a sua própria existência, saindo dessa visãozinha compartimentada. Olha a queda das nações aqui. Aqui, a derrubada da última nação, né? É quando você pega a sua consciência, em vez dela ser pontual, ela se estende em toda a linha existencial. Veja, você não tem mais passado nem futuro, você é O eterno presente. o eterno presente. Pois Como não? é uma questãozinha da história da mãe? Eu parto único de lá, depois parte, e depois eu volto a ser único. Isso. Tá? Em que momento ali, a mônada, quando eu, aquela linha ali, a mônada, entre aspas, que não é ainda, se rompe? Bem, Isso é meio complicado. primeiro a gente vê o seguinte, a mônada, ela não se divide. O que se divide é a manifestação. Portanto, a mônada é única, sempre única. O ativo dela é que toma um caminho e o negativo outro caminho. Né? Então, na verdade, depois o que ocorre, quando eu falo reencontro do separado, na verdade é a unificação do pulso. Né? Eles dois chegam a uma sintonia tal que a manifestação dele pode ser única e não mais polarizada. Porque a polarização existe para gerar energia para a evolução. É a teoria da excentricidade do sistema. Né? Ele gera um desequilíbrio para o sistema andar, para o sistema se mover. Exatamente como nós andamos. Né? Todo mundo sabe. Para a gente andar, a gente se desequilibra para frente e apara com o pé. Então, levando nosso centro de gravidade sempre para diante, nós criamos um impulso. Né? Quando vamos dar uma grande arrancada, o que um corredor faz? Ele bota o centro de gravidade dele lá na frente, justamente para que a necessidade de mover as pernas mais rapidamente, né, seja necessária para aparar a queda. Ele evita com as pernas a queda. Porque se o centro de gravidade ficar para trás, como no desenho animado, as pernas vão, o centro de gravidade fica. Né? Não é assim que o desenho faz, aquilo não existe. A perna não puxa o sujeito sozinho. O que o sujeito faz para andar é cair para frente e aparar com a perna. Então, os sistemas todos, o próprio reino humano, qualquer um dos reinos, quando equilibrados, não evolui. Então, eles geram excentricidades através da polarização. O ser como um todo gera em si um desequilíbrio, que é justamente o masculino, que é o efêmero, né? Já que a criação equilibrada ela é essencialmente feminina, né? No sentido de que quando está tudo equilibrado, né, você não pode falar de masculino e feminino, mas ao se polarizar, é o feminino que expulsa o elemento masculino, criando, portanto, um desequilíbrio no sistema. É aí que as coisas acontecem. Por isso aqueles poemas dos ETs que dizem o feminino é o mar e as marolas, o feminino, as marolas do mar. O mar em movimento, mas o grande tablado de água, o grande fundamento é o feminino. Bom, e por que isso aqui teria importância para a gente dentro de uma conversa dessa? Né? Nós vamos ter que chegar até a questão do Brasil como nação. Né? Essa fronteira aqui, gente, essa fronteira, talvez realmente seja a derradeira fronteira. Eu diria que no momento em que um ser
está bem por aqui assim, vamos supor que um ser já esteja aqui, ó, na iminência de sair definitivamente dos 4 níveis de personalidade, né, da forma, e passar para o nível dos Ablaós. Ele vai ser um angélico, viver com os anjos, os Ablaós. Isso aqui é um salto muito incrível. É um salto muito incrível. O ser que está aqui, gente, a gente não pode nem dizer que ele está exatamente aqui. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele está em qualquer ponto da sua linha. São seres que podem se manifestar em qualquer ponto, como se ele produzisse nessa corrente sanguínea um coágulo num ponto específico. Então, um mestre, como por exemplo o que você citou, vamos pegar a figura de Astaxerã. Os ETs têm muitos nomes para ele, né? Eu gosto de Akamon, eu gosto de Amatsili, que é a versão espacial tradicional dele, ele como extraterrestre, né? Ele é um Rama, quer dizer, um povo, é um ser, é um nômade do espaço, né? Como muitos outros. Pois bem, um ser desse, ele está aqui já, né? Tanto é que ele é conhecido na tradição religiosa com o nome de arcanjo, como é que é? Miguel. Né? Então, ele é um camarada, ele é um casal que já passou para cá. Ele já está no nível dos Orianes. Por isso que na tradição cristã, ele é arcanjo. Né? Bom, agora olha só. Ele não está aqui como um ponto. Ele também não trabalha na Terra. E como é que ele trabalha aqui? Ora, gente, ele não está aqui. Ele é essa linha que também somos. Só que nós temos muitas nações ainda internamente, né? Muitas divisões. De modo que a gente só tem a percepção do ser estar aqui. A nossa consciência é prisioneira do padrão vibratório da Terra. Então não temos como nos manifestar além dela. Mas essas criaturas podem. Então você pode ter, conforme o ponto de manifestação na Terra, você pode ter mais para cá a Matsili, sintonia mais para lá, a Kamon. Entende? Quer dizer, ele denomina-se conforme o padrão vibratório que ele está se mostrando. Agora você chega para os e diz assim, quem é você? Isso depende. Porque eu sou eu. Por isso que muitos extraterrestres importantes, diante de testemunhos assim, de encontro, de contato, e ele pergunta, o que importa? Porque realmente, né? Essas perguntas que nós fazemos são muito terrestres. Né? São muito terrestres, elas às vezes não têm significado, não têm realmente importância grande. Ou então ele chega, como fez um amigo lá aquele contactado americano, qual é o nome dele? Clássico. O Adamski que chegou lá diante do louro maravilhoso que está na frente dele, perguntou quem é, eu sou um venusino. Acabou, está resolvido. Quer dizer, no fundo talvez ele tenha dito qualquer coisa. Porque vai fazer o Adamski entender de cosmogonia em 5 minutos. Não tem como. Né? Ele tinha que falar alguma coisa. Essas criaturas, conforme o ponto onde eles concentram sua consciência, eles têm uma identidade, estão realizando um propósito qualquer ali. Quando eles estão mais para cá, gente, eles estão em nível tal que eles às vezes nem têm condições de manifestação planetária. Eles trabalham em manifestações de nível solar, galáctico. Eles são verdadeiros espécie de semideuses, né, nessa estrutura. Então você pergunta assim, quem são os 24 anciãos da galáxia? O esoterismo fala dele. Você vai lá na coisa dos extraterrestres, você encontra o mesmo número, com as mesmas figuras, só que com um ensinamento diferente. Mas são os mesmos caras, as mesmas pessoas. O que quer dizer esse negócio? Que existem 24 linhas dessas, né, seres muito evoluídos, que realizam em nível da galáxia, da Via Láctea, um papel de coordenação, vamos dizer assim, energética do programa evolutivo do reino humano nessa galáxia. Então eles são como que o ápice do reino humano para a galáxia, para a Via Láctea. São vamos dizer, os mais evoluídos seres humanos da galáxia. Os grandes sábios da galáxia. Agora, você pode entender que cada braço da galáxia tem a sua estrutura de poder espiritual, cada segmento do braço galáctico, com todas aquelas estrelas de Júpiter, da Bíblia. Isso é um assunto complicado que eu nunca ensinei aqui, mas tem os textos já para divulgar na internet, no site, vocês podem estudar lá. Tem até chegar em nível dos seres que patrocinam o programa evolutivo da Terra, ou do sistema solar, como Cristo Maitreya, por exemplo, é uma dessas linhas. Sei lá onde é que está essa criatura já. E que importa?
Porque a partir de um certo momento, perguntar de onde é e quem é não tem mais sentido. Na medida em que eles podem se manifestar, veja, eles se podem manifestar no passado deles, em qualquer ponto. Eles podem voltar no tempo. Eles que estão aqui podem como que voltar aqui, porque na verdade a presença deles é contínua. E haverá um dia, claro, que essa linha toda aqui, comungando isso daqui, se recolhe, pontua novamente para ir fazer uma das 3 opções. Essas opções são feitas, gente, com a perda da identidade. O ser abdica de sua condição de individualidade de semente, como uma semente faz no solo. Planta, vê o que acontece. Apodrece, a casquinha tudo e sai a coisa lá de dentro. Ele abdicou da condição de semente bonitinha, fechadinha, encapsulada. Ele rompe com aquela estrutura e aquilo inclusive serve de humus e de alimento para a plantinha que está nascendo. É um ser diferente da semente, é uma nova árvore. Olha, da mesma forma, esses seres, ao completarem suas existências, abdicam dessa condição de permanecerem aqui e passam a essa condição aqui. Semente que desabrocha. Pode plantar-se no solo mesmo aonde estão, e vão dar características novas a isso aqui, ou vão, em segundo lugar, fazer uma parceria com essa potência e gerar turbinar um outro universo completo, mas a partir desse mesmo módulo, ou então seguir o seu próprio caminho, criando um outro universo. E o casal aí, sabe isso que eu estou pensando, o casal do nosso sistema é Sanat Kumara e Maria, não? Ah, você diz do sistema solar? Nosso, de que nós estamos vivendo. Não, não é. Não é. É Cristo Maitreya e sua respectiva companhia. Né? Eles são, Sanat Kumara e Maria abdicam da condição de seres muito importantes em Vênus para poder realizar esse trabalho aqui na Terra. Né? Eles são os grandes patrocinadores dos Darmonianos. O povo Darmoniano foi o povo do planeta destruído. Como é que os sumérios chamavam ele? Dibiru? Ou é o Maldek? Maldek. Dibiru é o que vem, né? Então, Maldek, o planeta que se destruiu. A parceria entre certos grupos de Maldek e venusinos, Sanat Kumara e Maria, que formam uma hierarquia particular na Terra. Né? Tem muito a ver com o feminino, com as questões ecológicas, etc. Porque foi justamente um problema que destruiu aquele planeta. E que hoje é a grande questão terrestre. Né? Bom, então vamos lá. Nós estamos começando de cima para baixo. Essa aqui seria, portanto, a derradeira fronteira. Você vê, gente, que um ser desse aqui, onde ficou o planeta onde um dia uma partezinha da mônada dele foi Geberon? Pouco importa. Ou seja, não importa mais, esse ser aqui se torna completamente independente da própria obra, porque ele é semente. Ele pode dar origem a uma outra. É a mesma coisa que ficar discutindo se uma semente de milho veio de que espiga. Milho. Ali a semente vai gerar outra planta. Pouco importa de onde veio. Como um pardal. Pouco importa em que ninho, que árvore, que a vizinha mãe dele chocou o bendito dos ovinhos. Então, a partir de um certo ponto, essa cidadania aqui transcende completamente a esses conceitos menores que nós temos. Nós temos tantos conceitos que limitam, que impõem barreiras e determinam lugar, hora, estado, etc., estado da alma, estado espiritual. Não, mas isso desaparece tudo. Essa é a última fronteira de consciência, a fronteira de Édena, a linha existencial que todos nós somos. Nós não somos um pontinho caminhando. Né? Por isso Mabiz escreveu um dia um negócio que eu gosto muito de falar. Ele disse, não são vocês que passam pela vida, mas é a vida que passa por vocês. Isso tem um sentido muito incrível, nós precisamos prestar atenção, porque você vê a vida, quer dizer, essa fruição aqui, esse grande movimento imposto por essa potência aqui, que tudo gera, ele é que atravessa as existências. E olha que coisa linda, esse ser que deu origem a isso tudo aqui é um casal igualzinho aos filhos dele. Por isso essa divindade respeita o arbítrio desses seres aqui, porque eles são apenas passageiros de sua obra. São filhos, mas ele não é proprietário. Você vê que nem essa divindade, ou particularmente ela, jamais ajuizaria qualquer de suas sementes, condenaria qualquer uma de suas sementes, ou ficava metendo o bedelho na chamada, porque
ela compreende a liberdade que dá aos seus próprios filhos, ainda que derivado deles. São réplicas existenciais dele, mas têm vida própria, existência própria. Podem dar, inclusive, origem a outros universos. Tem, portanto, uma potência igual ao do próprio Criador. Sois deuses e não sabeis. Um dia saberemos. E vamos exercitar essa divindade. Um dia estaremos ligados a mundos, outras vezes, depois chegaremos a lidar com estruturas solares, outras vezes, e vamos seguindo nossas experiências, até que um dia nós estaremos sabendo lidar com a criação como um todo. Estaremos num nível tal de consciência que, enfim, todas as fronteiras terão finalmente desaparecido. Esse seria o estado supremo, né? Seria a última das fronteiras, seria o fim de todas as nações, entendidas aqui naquele sentido que a gente deu na canalização. Agora, partindo daí, é que a gente tem que ir descendo e compreendendo quantas limitações nós temos pelo fato de termos visão compartimentada da realidade. E isso é o grande desafio da grande virada de consciência. Porque nós somos pessoas que queremos aprender coisas novas com as velhas estruturas. Né? Então, você fala, aí o sujeito examina, vê se cabe, fala, ou não cabe, na outra. Quer dizer, ele mantém uma estrutura de entendimento e quer colocar as coisas novas ali. Quando ele tem que perceber que ele precisa de outras estruturas de entendimento para aí sim começar a captar ou a ter outras visões ou a ter visões de realidade. Como nós somos apegados às nossas fronteiras, aos nossos limites, nós temos dificuldade realmente de, vamos dizer assim, embutir o novo, de deixar o novo entrar na gente. Nós sabemos de informações novas, mas nós não nos modificamos. Né? E aí, como é que faz? Como é que nós podemos destruir as fronteiras que nos compartimentam internamente? Um grande espelho disso tudo, gente, já que muitas vezes não conseguimos olhar para dentro, é o mundo fora. Vocês sabem que, pelo ensinamento dos espaciais, eles dizem uma coisa. Como que vocês não sabem como vocês estão? Se o problema de vocês é autoconhecimento, olhem para o espelho de suas almas. Ponto. Eu fiquei vários anos querendo saber que espelho era esse. Aí outras canalizações, eu comecei a juntar as coisas. Porque outras canalizações diziam o seguinte, olhem para o mundo. Ele é um fiel retrato. Depois eu falei, pô, o espelho, né? Entendi o lance. Olhe para o mundo. O mundo está como está, é o que está dentro de vocês. Porque esse mundo é produto das suas divisões internas. Vocês jogam para fora, ou refletem fora, ou realizam fora de vocês aquilo que vocês são internamente. Se vocês ainda estão na vibração do patriótico, né? Vocês têm divisões internas ligadas a questões étnico-culturais, coisa da nacionalidade. Outras pessoas abandonaram isso completamente. Tanto faz. Há pessoas que viajam pelo mundo e que adquiriram realmente vamos dizer, uma consciência mais planetária, até por experiência de vida, de profissão. Eles pouco importa se está nesse país ou naquele país. Né? Ele começa a perceber que ele é um cidadão do mundo e que ele está numa economia global, ele está numa grande cadeia de rádio de comunicação. Hoje, pela internet, e telefone, fax, você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É só vocês entrarem em chats de conversa que vocês vão encontrar brasileiro, juro, na cochichina, numa boa, como ontem, antes de ontem, eu peguei lá uma mocinha japonesa brasileira, morando lá não sei aonde, e diz assim, estou tão sozinha, olha o que ela escreveu, né? Aí eu entrei na conversa, né, e tal, bati o maior papo e tal, aí ela descobriu que tinha um monte de brasileiros que gostavam desses assuntos, e que, no entanto, ela não sabia como juntar esse povo lá. Mas para que juntar lá se a internet de repente está servindo como caminho? Não junta pela internet, né? Está faltando um chat de conversa fiada sobre cosmogonias e outras coisas mais, para o pessoal se divertir um pouco. Né? Mas veja, você pode contactar personalidades que estão vivendo em qualquer parte do mundo. E isso mostra que essas fronteiras, que hoje nós fazemos tanta importância, né? Eu conversei com uma pessoa no estrangeiro e não usei passaporte. Não usei nada. Um dia, as fronteiras vão perder sentido. Um dia, quem sabe, elas vão passar pelaquela fase meramente simbólica.
tem uma plaquinha, aqui era a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Aí lá adiante, já não tem lá no Muro de Berlim, aqui era o lugar, todo mundo vai lá só para ver onde era. Até deixaram uns pedaços assim, porque o sujeito vai lá, não vê um pedaço do Muro de Berlim, é uma frustração, né? Então tem que ter um muro lá para o turista ver, pegar, ver, e aí fica lá marcado. Nós precisamos dessas coisas. Um dia, gente, essas coisas perdem sentido e nós vamos entender que até mesmo a Terra como fronteira não quer dizer nada, porque nós somos seres cósmicos. Se até a divindade nos reconhece com a liberdade que nós temos nessa estrutura toda de criação, por que nos impomos a nós mesmos fronteiras? Isso são etapas do entendimento, é assim que nós crescemos. Será que a gente precisa delimitar o território para conhecer e depois ver mais adiante, derrubar aquela fronteira e criar uma outra? Né? Hoje as fronteiras, por exemplo, da radioastronomia estão num ponto que aquele cientista americano falou assim, é provável que a gente nunca consiga construir um telescópio capaz de ver as derradeiras horizontes do universo, essas coisas todas. Né? Aí foi contestado pelo colega dele e disse assim, essa sua frase é positivista. Ele ficou chateado com esse negócio e quis saber por quê, porque ele achava aquilo. O outro disse então, olha, a questão do tempo aí do Galileu, quando ele viu as luas lá de Júpiter, né? Ninguém podia imaginar que haveria um dia um telescópio orbital chamado Hubble e que vê bilhões de galáxias a uma distância incomensurável. Então, seria um absurdo um cientista da era moderna considerar a possibilidade de nós jamais construirmos uma máquina capaz de ver o universo inteiro. Gente, a máquina existe, somos nós. Né? Não se trata, a partir de um certo ponto, tecnologias de investigação sideral perdem sentido. Esses seres aqui podem se fundir e pegar sua consciência e passear na sua linha evolutiva toda e saber o que se passa. Isso chama-se onipresença. São seres que já podem estar conscientemente capturando imagens, sensações, percepções, e onde eles bem entendem. Portanto, não precisamos de Hubble. O Hubble é uma prova das nossas fronteiras. Ou vocês não conseguem enxergar isso? Porque na medida em que nós necessitamos de tecnologia para investigar lá longe, é uma tecnologia tão ruim, ela é derivada de quê? Das nossas limitações. Porque nós não precisamos muitas vezes delas. Uma vez perguntaram para um guru indiano, uma pergunta muito má, impressionada, perguntaram, você é pobre coitado aí que se diz guru não sei de quê, né? Como é que você é uma cultura tão antiga e atrasada, que aqui para o Ocidente você não quer dizer coisíssima nenhuma. Por exemplo, eu acho até que você não sabe nem o que é uma árvore. Me diga, você já sentou num banco de escola, dizia para o guru, você já sabe o que é uma árvore? O guru ficou quietinho e disse assim para o cientista, olha, é o seguinte, eu não só sei o que é uma árvore, mas eu sei também o que uma árvore acha de mim. Porque ele falou, um yoga, ele se funde a árvore e examina, através da sensibilidade da árvore, como é que elas veem os humanos, sentados na sua sombra. Quer dizer, isso é uma tremenda lição, para dizer um palavrão, né? da audácia ocidental de achar que sabe alguma coisa. Né? Você vê, o cara se funde a árvore e olha o mundo como uma árvore. Ela pede licença e entra, ele encarna na árvore, mas ele incorpora, e a árvore deixa, veja que comunhão de identidade de seres de reinos distintos, e batem papos, sei lá em que linguagem, uma linguagem extra-transcensória, mas o fato é que, olha, que interessante, olha ali um homem passando, é assim que vocês nos enxergam, olha como é que a árvore pode sentir, aí ele vai ver que a árvore sente medo, conforme o cara que se aproxima. A árvore convida alguém para vir para a sombra dela. A árvore está cansada de abrigar, ela sai daqui que agora eu quero ficar só, e solta as flores lá embaixo. Existe, portanto, um diálogo que é imperceptível, principalmente para nós ocidentais. Ai, tu está obrigado, diga uma coisa para mim. Antigamente, até uns 7 anos atrás, para fazer uma comunicação do mundo, havia os velhos radioamadores, na verdade. É, isso mesmo. Tem uns caras aí que estão lá, né? Mas hoje eu faço uma mudança, uma comparação. Esse chatismo na internet, né? Chatismo. Não é o velho radioamador falando? Parece que numa escala
numa escala bem maior, mas, né? Vocês já viram o papo de rádio amador aí? Gente não entende nada, imagina nada. É muito incrível. Eu tive gente na família que foi, né? Eu te pergunto, será que eu estou pensando? Essa coisa da internet, é o velho retornador, a velha forma de comunicar. É possível, eu acredito nessa sua ideia. Eu acho que o mundo vai tendo instrumentos de comunicação cada vez mais abrangentes, mais modernos, no sentido também de que mais democráticos. Porque hoje a internet hoje é muito mais barata do que os radioamadores eram naquele tempo. Eram raros os radioamadores, eles eram considerados pessoas excepcionalmente extraordinárias, de fora do comum, seres especiais, e eram mesmo, né, verdadeiros bombeiros. Hoje o internauta não é bem isso, fora os hackers, né? Mas você vê o nível das conversas, né? Mas, gente, façam uma experiência que eu fiz. Eu entrei num chat de adolescente, né? Mas só tinha loucura. Até porque eu entrei e falei assim, estou navegando, primeira vez que estou navegando, como é esse negócio? O que é essa letra que vocês usam, que significa isso? Todo mundo achou uma chatice, mas alguém resolveu, então, atender a minha pergunta. TC é teclar, e saiu me dando um dicionário para poder navegar naquela bagunça toda, né? Aí, eu usando um pouco já do dicionário aprendido, aí comecei também a entrar na conversa, falar umas coisas. Gente, não demorou 40, 50 minutos, estava todo mundo conversando comigo sobre esse assunto. Sabe por que eles só conversam besteira? Porque não tem o que conversar. Não tem com quem conversar alguma coisa interessante. Então fica dizendo as coisas mais tolas, bobinhas, né? Um dia eu peguei assim, tinha um lá que era sala número 5 de sexo explícito, mas no chat. Só tinha conversa boba entre adolescentes. Porque não sei o que, teu é assim, assado. Não sei o que. Aí eu comecei a entrar na conversa, né? Fui animando eles para outros níveis. Começou o papo transcendental. Sobre espiritualidade, sexualidade, amor. Aí você começa a ver como eles têm coisas ricas para dizer. Aí, imediatamente, vencido uma certa etapa da conversa, porque eles abandonaram o assunto deles lá, porque eles não tinham o que fazer mesmo. Abandonam o assunto, aí eles começam a perceber que o sujeito que entrou ali tem alguma coisa para dar. Aí começa a chupação, né? Aí começa a querer saber tudo, né? De uma vez só no chat. Aí você vê que você não tem condições de atender aquele negócio. Aí você tem que cair fora, ir embora, porque você não tem, mas você nota o quê? A carinha imensa desse pessoal que conversa sério. Esses caras não têm com quem conversar. É uma juventude que está completamente alienada num monte de coisa. Só mais uma pergunta. Pois não. No rádio amador não tinha disso. Perdão. Diz uma coisa. Pode haver um momento que nós todos tenhamos o verdadeiro. Sabe carteiras mensuais? Pode haver um RG cósmico numa união de todos nós. Eu acho que tem já, né? Eu acho que o que nos falta justamente, eu acho que é a capacidade de nós reconhecermos essa coisa da identidade. Eu não acredito que qualquer um desses seres evoluídos aqui vai entrar no sistema solar e tem uma borboleta para ele passar e o cartão magnético para ele passar com barra, código de barra, identificação. Quem é o senhor? O senhor não me conhece? Eu sou Maitré. Desculpa, por favor. Isso não existe. Acho que é a própria vibração. Vibração. Essa é a nossa identidade, né? São 3. O que são 3? Número. Nós temos o nosso código genético. Segundo, nós temos a nossa cor. Terceiro, nós temos o nosso sonho. Você vê. Fora os detalhes, né? A nossa íris é completamente diferente. Não, íris não é. Existe para você ver. A nossa energia, né? É um complexo de coisas, né? A cor do ser, a vibração, a luz, o som do ser. No universo só tem essas 3 coisas. Essas 3 coisas. Repete comigo para aprender. Cor, luz, sim. Som. Só vibração, né? Vibração, né? O coração, etc. No fundo, nós vamos chegar sempre ao padrão vibratório, né? A energia do ser, que é, na verdade, o quê? É uma expressão externa da consciência do ser, que é a unidade, né? Que é a unidade. Bom, então, chega de última fronteira. Vamos descer mais para nós chegarmos aqui na questão brasileira e compreendermos as nossas dificuldades nesse contexto étnico-cultural, nacional, essa coisa toda. Né? Porque a pergunta que
esse nosso painel de hoje coloca é o seguinte: que o Brasil vai desaparecer. Eu já recebi um e-mail dizendo que porque tem o Chico Xavier disse que o Brasil é pátria do Evangelho. Você lembra que a gente deu uma palestra sobre isso aqui, né? E ele não admite que o Brasil, diz que o Brasil vai ser, Brasília é a capital do terceiro milênio, que aí vai ser sede da ONU. Quer dizer, veja como que nós estamos tentando adaptar um fato, um conhecimento novo a uma estrutura velha. Né? No momento em que você diz que o Brasil, ou que essa região do mundo, vai desempenhar um papel específico no contexto da transição, você não pode mais falar de Brasil. Na época do Hercílio Maes, e na época da outra pessoa que canalizou o Ramatiz, foi a dona América Pauliello Marx, que escreveu um livro assinado por Ramatiz, Brasil, Terra da Promissão. Claro que Ramatiz, naquela época, não podia falar no fim da instituição Brasil, nem do Estado, nem de governo, nem nada disso. Ele se referia a uma região do planeta, né, que abrigaria, que seria palco de um conjunto incrível de acontecimentos muito marcantes, né, durante a transição. E que aqui se abrigariam pessoas e também projetos e atividades que não estavam presentes em outros lugares do mundo. Não por isso aqui ser Brasil, mas por ser parte de um território, de um planeta que não nos pertence. Né? Começa aí essa dificuldade. Hoje até mesmo o Congresso de Espiritualidade discute problemas étnico-culturais, problemas de entendimento entre raças, entre povos, questões de fronteira, problemas políticos, ideológicos, filosóficos, né? Porque está longe, as nossas fronteiras internas não nos permitem uma perspectiva cósmica de realidade. E muito menos uma de rana, de semente, de seres autônomos, autodeterminados, que estão vibrando aqui dentro. Note, gente, eu quero que vocês percebam muito bem. Cada ser humano daqui, diferentemente das plantas, dos animais, de todos os outros, cada ser humano aqui, ele é independente da própria estrutura que o gerou. Como cada semente é independente de uma árvore. Elas são outras árvores, ainda no estado latente, mas outras árvores. E o que é interessante, essa árvore aqui, toda representada por esse ponto, reconhece as suas sementes como outras árvores, independentes dela mesma. Essa é a perspectiva que o nosso amigo Bento Molac está nos convocando a começar a desenvolver. E que nós somos seres invioláveis, indestrutíveis e, a rigor, oniscientes e onipresentes, ainda que a nossa consciência ainda esteja pontualmente localizada. Haverá um dia que nós, mais adiante, nós vamos saber estender essa consciência ao longo de Édena. Portanto, vamos ter realmente presença, onisciência, né, em toda a nossa linha existencial. Podendo palmilhar o nosso passado, frequentá-lo, alterar fatos no passado, como alterar no futuro. Portanto, essa linha deixa de ser uma coisa, enfim, localizada. Ela passa a ser um estado permanente de consciência. Nesse nível, como eu disse, teremos desmanchado todas as nossas fronteiras. Mas para chegar lá, nós temos muitos passos. E o grande passo que nós podemos dar, no sentido de uma consciência esclarecida nesse nível, é justamente vencer as fronteiras internas e as externas. E nós falamos, bem, se nós não conseguimos exatamente trabalhar as internas, que tal a gente usar o recurso do espelho? Começar a se ocupar um pouco das externas, que a gente começa a perceber as internas. Então isso serve como uma espécie de um artifício para nos conhecermos melhor. Conhecendo o mundo, os conflitos que rolam no mundo, as situações que estão no mundo, nós temos uma réplica, uma maneira inteligente de perceber como estamos. Vamos ver. O que está escasseando no mundo? Olha até onde pode chegar o exemplo. Aí já é conversa de preto velho, né? Está faltando água potável no mundo. Olhe o seu corpo. Nós bebemos cada vez menos água na nossa vida. Existem americanos com 6, 7 anos de idade que não bebem mais água. Bebem o quê? A Coca-Cola. Coca-Cola. Bebe um monte de menos água.
Nós brasileiros ainda temos hábito, porque a água aqui ainda é muito barata e abundante. E cara, né? Relativamente cara. Mas a Europa, ela bebe esgoto faz mais ou menos 11, 12, vai fazer 13 anos que a Europa bebe esgoto. A água renovar, volta e está lá de novo. Né? Urina, né? Que maravilha, né? Pois é. Os mais chiques restaurantes, etc, vão lá, você compra água importada também. Não sei de onde vem, né? Mas o que você compra, compra. Agora, o Brasil ainda tem muita água. Mas você vê até onde nós podemos chegar nas nossas correlações. Veja, nós estamos vendo uma fronteira interna, nós estamos vendo fora uma questão da água potável no mundo. Os oceanos vão subir, vão nos obrigar a quê? A nos interiorizar, a ir para as regiões altas do ser. Todas essas correlações são possíveis. É só a imaginação que não quer fazer. Mas se vocês treinarem a imaginação, vocês vão começar a perceber o nível de contaminação do mundo fora é o nível de contaminação nosso. O mundo se concentra em alguma coisa? Dá importância a alguma coisa? Não. E nós? Mesma coisa. Nós não temos mais tempo para nós mesmos, nós nos concentramos em mais nada, né? O mundo vive de um conjunto imenso de trivialidades. Hoje a quantidade de gente que produz o supérfluo e o inadequado e o desnecessário no mundo só é comparável às estruturas que existem para fabricar armamentos no mundo. Quer dizer, se nós pensarmos tudo que é industrializado no mundo, a gente podia jogar praticamente 49% no lixo. Os outros 49% é material de guerra e 2% é o chamado mundo industrial, de roupa, móveis, enfim, tudo que o resto que a gente precisa. Isso em termos de potencial intelectual usado. A maior parte dos homens de ciência hoje no mundo trabalham direto ou indiretamente para a indústria da guerra, ou no campo da biologia, ou no campo da espionagem industrial, ou no campo da industrialização mesmo, da indústria de finas, né? Mecânica fina, agora tem o pessoal especializado na área de nano, enfim, tem um monte de gente trabalhando, e a primeira objetivo, a primeira finalidade é sempre o inimigo, a guerra. Depois é que vira eletrodoméstico, em algum momento, né, alguém resolve criar um produto para ser vendido para nós consumidores desavisados de tudo. Né? Então veja, gente, todas essas questões que hoje nós encaramos no mundo, e aí vão todos os outros, a questão econômico-financeira. Né? Se você analisar a questão econômico-financeira e a possibilidade de colapso, né, pode ter certeza, a vida da gente está do mesmo jeito. Tem muita gente que já entrou no colapso. Né? Mas eu me refiro aí já a um outro sentido da coisa. Nós estamos tendo uma vida muito pouco econômica, não no sentido financeiro, econômica no sentido energético. Né? Vocês sabem que quando vocês comem feijão, por exemplo, cozido, vocês gastam mais energia do que a energia que vocês obtêm do feijão que vocês comeram? E por que comemos feijão? Não é loucura? Só por causa de alguns pouquinhos nutrientes que ele traz e que você não teria, que aliás, você teria em outros alimentos, por que não come um broto de feijão? Ele sim gasta ridículos 4, 5% para ser metabolizado, e o resto tudo é líquido. Né? Quer dizer, é energia líquida para você, vai praticamente direto para a corrente sanguínea, etc, etc. Então, esses pequenos exemplos que eu estou soltando assim, gente, é que eu quero que vocês estabeleçam uma relação, que não é uma relação muito difícil de ser estabelecida. Ao olharmos o mundo, examinamos qualquer um dos seus aspectos, podemos encontrar essa mesma questão, de alguma forma, dentro da gente mesmo. Se não pudermos atacar a questão dentro da gente mesmo, diretamente, ataquemos fora. Isto é, vamos procurar nos dedicar, com o nosso nível de consciência, a melhorar esses aspectos externos, que imediatamente nós vamos ter os reflexos na nossa estrutura interna. Então, veja bem, a disciplina de economizar água em casa, embora não resolva o problema de água potável planetária, cria uma disciplina e um entendimento espiritual sobre disciplina altamente favorável para você resolver os seus desperdícios internos. As questões de autoestima, do pouco valor que você dá a elementos substanciais da sua estrutura. A água representa quanto? 70% da gente, do corpo? Por aí assim. Né? Então, veja, a questão da água potável no mundo, se você entra num programa de disciplina doméstica na utilização da água, que lhe serve, que chega até você, você já está
trabalhando com 70% da tua massa corpórea, com a energia de 70% da tua massa corpórea. Só extraterrestre vindo lá não sei de onde para dizer para a gente que essas correlações são perfeitamente viáveis e têm a ver. Muito bem, a fome no mundo, você não pode resolver a fome do mundo, mas você pode ajudar algumas pessoas a resolverem a fome. Você vai estar resolvendo a sua fome, não a sua fome necessariamente de alimentos, mas outras fomes que te geram ansiedade, que geram medo, que geram angústia, né? A temeridade em relação ao futuro e assim por diante. Romper com o velho. Romper com o velho para entrar um pouco difícil. Puxa, como é difícil, né? À medida que nós apenas olhamos o panorama mundial e temos aquela postura assim, tipo, vovó, que horror, onde é que vai parar o mundo? Você está dizendo a mesma coisa para você. Mesma coisa, só que você não percebeu. Você vai para o espelho e fala, como você está feio, meu filho. Não é porque você está desse jeito. Nós estamos assim. Claro que alguém vai falar, eu estou um pouquinho melhor, estou um pouquinho... Não, gente, olha, no meio dessa maçaroca toda, né, eu acho difícil que a gente esteja tão melhor ou tão pior assim. Na verdade, né, no plano dos comportamentos, a gente pode até imaginar isso, mas em termos de situação planetária, nós somos uma réplica do grande sistema. Ainda que a Terra tenha sua faixa vibratória mínima e máxima, mas de qualquer forma nós estamos nessa faixa vibratória, estamos dentro dela. E se nós não sabemos tratar diretamente as nossas questões pessoais, vamos ajudar o mundo externo dentro da escala do seu alcance. Né? Não posso fazer nada porque quem sou eu e eu não acredito nessa história de andorinha que estava sozinha e foi apagar o incêndio da floresta e chega um idiota e pergunta, por que você está fazendo isso? Você pensa que vai? Não, eu estou fazendo a minha parte. Aí a andorinha não faz isso, não fala isso? Pois bem, gente, tem gente que nem acredita nisso, mas há muita verdade, muita sabedoria nesse tipo de coisa. Faça parte de vocês em relação ao mundo. Nem que seja uma brincadeira de site de internet. Faça. Porque depois da minha brincadeira, que foi quase sem querer, que eu entrei lá para brincar, eu me saí melhor. Eu me senti melhor depois. Eu passei a ter a percepção do que a juventude está fazendo com a internet, e aí a sensibilidade apura em relação ao que essa gente está sofrendo. Aí eu começo a ver, eu lembrar da minha juventude, o que eu fazia, por que não fazia. Quer dizer, houve um conjunto de reflexões que me melhoraram consideravelmente, simplesmente porque eu me dediquei 40 minutos de distração conversando num chat de menino de 18, 17, 16 anos sobre um assunto completamente irrelevante para mim, mas que era muito interessante para eles. Na verdade, o título do chat era puro chamariz, porque lá dentro eles não sabiam nem o que estavam conversando, porque de sexo explícito não entendiam nada, muito menos de sexo, e muito menos de sexualidade, muito menos de amor, não entendiam de coisa nenhuma. Eles estavam lá atraídos por um título. E o que é mais engraçado, todos se conheciam virtualmente. Né? E lá vem não sei quem, quer dizer, já sabiam quem eram os caras que frequentavam. Então, se você entra numa sala dessa, todo mundo já olha assim para você, porque vai, quem é esse bicho? Né? Quem é esse bicho? Ele é do nosso time ou não? Vai atrapalhar, não vai? Tira a liberdade deles, porque eles já se conhecem. Né? Eles formam realmente salas de bate-papo. É muito curioso isso. Agora, vai lá também para a turma de 40, 50 anos, gente, não é diferente. É muito mais elaborada a conversa, mas é a mesma dor. É a mesma solidão. É a mesma solidão. Pois é. É a mesma solidão, é a mesma dor, é a mesma procura. Porque o que os adolescentes estão lá falando um com o outro, naqueles termos, mulheres e homens solitários de 40, 50, 55 anos, todos estão falando a mesma coisa de uma forma elaborada. E suas dores, suas dificuldades. Eu entrei num chat de terminais, sabe? A única coisa que eles não conversam é das doenças que têm. Na verdade, tem um chat muito mais vivo do que o outro chat de pacientes não terminais, que é o resto dos chats. Né? Então, ali não se falava de morte, de coisa nenhuma. No máximo, às vezes, trocavam informações sobre estoque de medicamentos e coisas desse tipo, porque eles são muito dependentes disso. Bom, mas o que a gente pode concluir? É que quando nós agimos em relação a questões do mundo, que nós podemos mais facilmente reconhecer, a rigor nós estamos agindo sobre questões pouco conhecidas de nós mesmos. Mesmo que não tenhamos consciência
qual é a relação a ser estabelecida? O mar vai subir, os polos se degelam, né? O que significaria, dentro da nossa vida comum de pessoas isoladas, o polo se derreter, os mares subirem? Que analogia nós poderíamos fazer nesse sentido, né? O que está acontecendo? Parece que existe uma região da gente que estava oculta, né? O degelo vai o que? Revelar um território desconhecido. Por outro lado, o material desse degelo, isto é, tudo a sobra, tudo que vai sobrar dessa revelação vai invadir outras áreas do nosso ser, do nosso comportamento, das nossas posturas e assim por diante, né? Vai nos obrigar a nos interiorizar, a ir para as áreas altas. Todas essas analogias, gente, são perfeitamente possíveis. Eu diria até, né, seriam junguianamente corretas. Mas podemos estabelecer isso. Aí alguém vai falar, pô, Gonzaga, mas o que eu posso fazer com o problema do degelo da calota polar? Será que não pode fazer nada? Sai do litoral e vai para a região alta. Quer coisa mais importante? Porque um dia os outros farão isso. Com a ajuda de governo ou não, etc, etc. Tia Neiva, quando falou dos 22 milhões de pessoas entre Brasília e Goiânia, aí o Luiz Gonzaga aqui pegou e foi para um mapa. Viu a distância, viu que a cidadezinha que tinha um próximo, em áreas fortemente montanhosas, existe uma existência próxima a Nápoles, né? Mas a rigor você nota o quê? Uma grande quantidade de nascentes, de riachos, muita nascente. Por isso que a concentração, água, né? Ali você vai encontrar, já tem um grande curador cíclico, um médico extraordinário, que trabalha exatamente no meio das duas cidades, que é o João, na cidadezinha de Abadiânia. É lá esse cara que faz maluquices que ninguém acredita que é possível algum Fritz da vida fazer. Ele ir lá, ele faz. Lá eu assisti coisas assim, inacreditáveis para qualquer mortal ver. E tá lá. Eu já vi. É o João é realmente muito maluco. Ele operará. Foi, exatamente. Muita coisa acontece. E lá é o mesmo esquema, tudo muito pobre, muito simples, ônibus estacionados, gente para danar, e ele fica até o final, atendendo todo mundo. É sempre o esquema que a gente encontra em outras regiões do Brasil. Só que lá ele fala abertamente que o equipamento dele é extraterrestre, não sei o quê. Ele já até brinca com esse tipo de coisa, né? Porque um sujeito chega lá e olha assim, uma radiografia, tecnologia terrestre. É de onde eu brinco com tecnologia terrestre. Ele fala que atraso, meu Deus do céu. Os caras veem tudo dentro da pessoa funcionando lá na nave, né? E a gente aqui com uma radiografia preta na mão contra o sol, para ver se enxerga alguma coisa. Quer dizer, a nossa tecnologia é isso mesmo, né? Ainda é assim. Um dia, quem sabe, a gente, a região vai afundar, né? Existem regiões que vão descer, outras que vão subir. Não vai levar aquela região ali próximo a Brasília. Não, o que vai afundar, eu acredito que é mais aquela região do Paraúna, né? Flores de Goiás, o Vale do Paraná. Apesar de que essas coisas são muito difíceis da gente saber, né? A gente tem que trabalhar mais ou menos com aquela chamada, aquela canalização sobre os codãs, né? Que falam que no caso brasileiro, excepcionalmente no caso brasileiro, as áreas seguras são essencialmente as áreas altas do território, acima de 700, 800, 900 metros de altura, e desde que não seja também a face atlântica da Serra do Mar, quer dizer, longe da Serra do Mar. Justamente porque, provavelmente, a Serra do Mar deve ser o grande anteparo dos previstos e inimagináveis maremotos que deverão marcar um determinado período do processo. Acredita-se que pouca gente vai estar vivendo no litoral quando esses maremotos acontecerem, porque se é que vamos ter essa gravidade, ninguém sabe ao certo. Porque muita gente vai ter que sair do litoral antes que isso aconteça, justamente forçado pelo degelo. Olha como a natureza é boazinha. Primeiro ela manda devagarzinho, a água subindo devagarzinho. Sai, não sai, porque depois eu não posso avisar. Sai. Quando todo mundo saiu, vem a onda, né? Então, veja, isso aí é uma brincadeira, mas sei lá o que vai rolar nesse planeta. Gente, essa ideia de que esses acontecimentos catastróficos são coisas que nós não devemos esperar, é errado. O que nós devemos, como diz o Madriza, que algum tempo atrás, eu vi tantos canais falando, não vai acontecer nada disso, mudou o plano, mudou isso, mudou. Eu fui lá, queria saber dos meus amigos o que eles diziam a propósito. E eles falaram o seguinte, que de tudo que eles haviam dito, de coisas que eles estão vendo acontecer nas máquinas deles,
Ele não acrescentaria nenhuma palavra e nem tiraria nenhuma palavra. Estava perfeito o texto. Ele disse que a única coisa que mudou foi a maneira como as pessoas vão enfrentar e vão ver essas coisas. Isso sim havia mudado. Né? Portanto, a consciência que a humanidade está tendo. Veja, se a humanidade conseguisse, gente, com a capacidade de mobilização que nós temos, imagine colocar a mídia mundial inteirinha, que é uma estrutura gigantesca, internet, sistemas de comunicação do modo geral, toda a navegação aérea civil e militar disponível, toda a estrutura de pouso e decolagem vertical, helicópteros, esse negócio todo. Em quanto tempo nós poderíamos recolocar ou relocar a atividade humana no planeta? Esse tempo é ridiculamente pequeno. Nós poderíamos mudar a face do planeta em 4, 5 meses. Nós teríamos capacidade para isso. Mas não. Vê lá, que isso? Escondem. Eles ficam projetando mísseis nucleares para serem mandados para o espaço para explodir qualquer coisa que venha por lá. Era muito mais fácil acertar as coisas por aqui, porque a simples mudança de energia do planeta poderia evitar essas catástrofes. Porque é uma questão de afinidade. Afinidade. Olha bem, corrige dentro, naturalmente corrige fora. Se para que nós possamos ver que dentro nós estamos sendo atingidos por um bólido, né? Precisa cair um bólido na Terra, puxa, é muita cegueira. Se nós resolvemos questões internas, poderíamos estar evitando o bólido externo. E é isso que ninguém acredita. Né? Por exemplo, se você alinha no seu consultório lá com a sua terapeuta, sua alinha seu corpo astral, a Terra desalinha, porque a Terra astral e a Terra física não estão alinhados. Elas estão girando excentricamente com os eixos inclinados. No dia que esses eixos forem paralelos e estiverem no mesmo centro, nós estaremos alinhados. Mas cada esforço de alinharmos e nos manter alinhados, ainda que com um apoio terapêutico, é uma ajuda para que a Terra verticalize o seu eixo e construa essa coincidência, que vai beneficiar todo mundo. Claro, precisa de um esforço grande para manter, sim, mas isso é a tua contribuição para consertar o eixo da Terra. Olha, é um esforço pessoal, mas que age sobre o planeta. Se nós tivéssemos, de repente, na Terra, uma quantidade significativa de pessoas alinhando os seus chakras, ainda que seja por algumas horas, mas poderíamos influenciar decisivamente na situação astronômica da Terra. Mas nós não acreditamos nisso. Nós não sabemos ver que a realidade externa, o que nós conseguimos ver, enxergar, apalpar, enfim, é uma expressão do nosso estado real, o nosso nível de consciência. À medida que esse nível de consciência se transforma e se elabora, naturalmente a realidade externa começa a espelhar essa transformação. À medida que nós investimos em transformações de ordem pessoal, nós estamos investindo em transformações no nível coletivo, da sociedade de modo geral, do mundo. E vice-versa. E vice-versa. Portanto, se você não sabe encarar, ou não tem elementos para pegar o fio da meada dos seus processos pessoais, se dedica afora. Né? Porque o caminho do masculino é mais esse do que o do feminino. O feminino trabalha legal dentro. Né? E a mulher está começando a aprender a pegar o fio da meada externo dos problemas do mundo. O homem já estava acostumado nesse nível, mas a criar do que a desfazer, mas enfim, lá fora. E ele agora começa, vendo os problemas de fora, está começando a compreender as suas limitações como homem. E aí que ele desenvolve o feminino no seu dimensão interna. E a mulher, o masculino, encarando as dificuldades da realização do mundo externo, o útero da sociedade. Não é? Veja como a humanidade está se conhecendo pelo sofrimento. Não tem outra escapatória, por enquanto. Nós não queremos saber de exercitar aquela história do planejamento espiritual como eu falo, quer dizer, ir adiante, né? Isto é, aprender, dominar pela consciência, pelo exercício da sabedoria, do saber. Não, da pesquisa, da investigação, do estudo. A gente prefere levar na cabeça e falar, e depois pensar na terceira pancada, afinal de contas, por que esse tijolo está caindo na minha cabeça? Aí que você vai se preocupar. Muito bem, como tirar o tijolo da cabeça, nem sempre nós sabemos fazer isso no plano pessoal. Mas é mais fácil, pelo menos para começar, trabalhar o externo. Mudando a alimentação,
passando a usar vestuários mais compatíveis com situações de crise, vestuários mais ecológicos. Porque se eu não sei se vocês souberam, uma equipe de rapazes e moças fez um levantamento energético, ecológico energético, da conferência que aconteceu no Rio de Janeiro em 92, a Eco Rio. Lembram dela? Aquela conferência, vieram o chefe de Estado, eles fizeram a contabilidade. Não sei quantas toneladas de oxigênio queimada pelas turbinas dos aviões que trouxe todo mundo. A quantidade saiu, blá blá blá, era melhor não ter acontecido a conferência. Olha que contabilidade louca, fundamentada. Ou seja, ecologicamente foi muito mais desastrosa a conferência, o fato dela ter acontecido, principalmente porque ela não teve resultados. Do que se ela não tivesse acontecido, teria sido melhor. Que todo mundo trocasse ideias por outros meios, né? E agora pegaram a propaganda do novo Fusca, já te dou. Novo Fusca, propaganda na Europa, estão querendo vender aquele carro linear, o bichinho não está decolando legal, né? Mas estão tentando. E propaganda de fundo é como ele é econômico e antipoluente. Aí a turma do Greenpeace e outras turmas fizeram a contabilidade energética. O velho Fusca é muito mais ecológico do que o novo, pelos materiais usados, processos construtivos, as ligas, as demandas, por uma série de coisas. Quer dizer, o novo, no fundo, ele pode ter uma emissão menor, mas não é, energeticamente, um carro ecologicamente mais correto que o velho Fusquinha. Lógico. Então, no fundo, talvez o Ford Bigode modelo T, o seu Ford americano, talvez fosse o mais ecológico dos ecológicos. Né? E hoje os modernos carros, que não poluem, que são silenciosos, altamente isso, altamente aquilo, talvez sejam realmente os mais poluentes, aí industrialmente falando, pelo que eles geram, inclusive, de lixo. E as consequências das atividades de infraestrutura que um veículo desse demanda. Então, hoje você, antes, você chegava numa padaria e só com carburador tinha. Né? Hoje é uma complicação os componentes eletrônicos dos carros que estão saindo por aí. Né? E aí onde é que começa o problema? Vocês viram que nós temos nos carros modernos uma grande quantidade de materiais de sucata que não podem ser jogados fora. O carro Fusquinha desaparecia no quintal da sua casa, não deixaram vestir e ficava bom para o repolho. Não precisa plantar ali. Mas se for outro, coitado, o que ele tem, inclusive de bateria, né, que são autorrecarregáveis dentro desses veículos modernos, são 4 ou 5, afora 20 e tantos motores elétricos tem dentro de um carro, ninguém acredita nessas coisas, só você ver. Né? Tem o pessoal que se dedica, né, assim, apaixonadamente a descobrir os furos do sistema e denunciam, mas coitado, ninguém escuta esses sujeitos. Se você não for curioso como eles, você não descobre esses caras na internet. Mas eles estão lá, fazendo os maiores discursos, juntando grupos, sábado, domingo, tudo fazendo contabilidade dessas coisas ecológicas. São ONGs que se divertem, né, fazendo esse tipo de coisa, denunciando a falcatrua que é o sistema. Né? As propagandas relativas ao meio ambiente no mundo são altamente poluidoras, até no sentido da falsa consciência que criam em relação ao problema. Pegue uma empresa, não vou citar o nome, não interessa, que funciona lá pela região de Araxá e trabalha com minérios radioativos. Vejam a propaganda institucional deles como os maiores benfeitores da ecologia, como eles chamam, na região. Se você for ver qual é a atividade deles, você vai ver como é ridícula a propaganda que fazem. Porque plantamos essa floresta, fazemos educação ambiental na escola de 2º grau, não sei de onde. E assim por diante, questão de projetinhos, sabe, que empregam bastante gente e tal, aquela coisa toda. Mas a atividade deles tem repercussão planetária. Eles tiram nióbio, um monte de material radioativo com as consequências mais malucas que você possa imaginar. Não sei como é que chama a empresa, mas também não é um caso. Isso pela internet você acha. Entra lá, Araxá, depois vê progresso, coisa do seu de Araxá, você vai na empresa direto, entra no site da empresa direto. Você vê a propaganda deles, vai dar vergonha. Mas esse é o mundo que a gente vive. Né? Isso, essas mentiras, onde é que estão também? Lá dentro. A gente se enrola o tempo todo, a gente mente para a gente mesmo, constantemente como forma de sobreviver ao impacto que é nós encararmos as nossas sombras, né? As coisas que estão lá dentro. E como é difícil, como a gente reage. Legal quando a gente encontra um amigo, uma amiga, alguém com quem a gente pode confrontar a nossa dor, porque aí um ajuda o outro a curar-se. Né? A relação é muito rica nesse sentido.
E isso nós precisamos saber exercitar mais. E isso a gente vai ver lá fora do mundo também. O mundo hoje está, apesar de tudo, se relacionando mais. Até mesmo a velha e cansada televisão está começando a apresentar umas propostas interessantes, onde as pessoas se abrem e falam de suas vidas pessoais. Existem sites só de diários de vidas pessoais. Alguns falsos, né? Pura pornografia. Mas existem outros que são verdadeiros, de pessoas que resolveram abrir os olhos com o mundo. Aí vem aqueles comentários, meu Deus, eu que pensei que estava sozinha no mundo sofrendo isso. Não, o mundo inteiro está sofrendo a mesma coisa, viva! Né? Quer dizer, sou normal. Né? Aí de repente a pessoa começa a se ver de uma maneira completamente diferente no mundo. A estabelecer com esse mundo uma relação mais verdadeira. Ela deixa de ter necessidade de mentir para si mesma, ela vai curar seus ressentimentos, suas mágoas, sua tristeza, um monte de coisa. Esse exercício de ver fora é um dos mais importantes que a gente pode fazer hoje em dia na vida da gente para o fim das fronteiras, fim das nações. Quando o Moloch vem falar disso, você já pode ter, portanto, uma ideia do que significa o fim das nações. Né? Tem uma vastidão esse conceito, ele é imenso e ele é uma coisa extremamente urgente. E a maneira como ele coloca na canalização, onde você vê que ele relaciona problemas essencialmente ecológicos, ambientais e de clima, com as coisas que nós sentimos dentro, dor, mágoa, ressentimento. Por quê, gente? Isso é evidente de que nós estamos trabalhando com um conceito de fundo que é energético. Ou seja, se o mundo está triste, chove em tal região, venta nessa, terremoto naquela. Será que vocês não acreditam nisso? Pois é assim. Pois é assim. Por que índios controlam climas? Porque eles pegam regiões contaminadas de energias internas, por exemplo, de mágoa, ressentimento, que podem eventualmente produzir, dependendo da latitude, da longitude, etc., determinadas tempestades. Eles trabalham aquela energia. Por quê? Porque conhecem ela dentro deles. Aí você fala, o índio faz chover, índio afasta a nuvem brava, índio isso, índio aquilo. Isso é mexer com as forças da natureza. E onde é que elas estão presentes? Dentro da gente. Só que dentro da gente, a gente tem uma guerra infinita com a terra, com a água, com o ar e com... Qual faltou? O fogo. Nós temos que nos reconciliar com essas energias dentro da gente. Afinal de contas, quando tomamos emprestado o nosso corpo físico da Mãe Terra, ela não nos pertence, é emprestado mesmo, e nós fazemos com o nosso corpo físico a mesma coisa que estamos fazendo com a Terra, no momento que mudarmos as atitudes em relação a nós ou à Terra, nós estaremos corrigindo um dos lados dessa equação, ou um dos pratos dessa balança. É muito incrível essa correlação que ele faz. Isso, na literatura, não consegue, a gente não consegue pegar. O que o espacial fala e a maneira como fala é de uma profundidade que a gente passa anos para compreender até onde eles foram com aquela conversinha. Uma canalizaçãozinha, bonitinha e tal. Mas até onde eles foram com isso? Se nós estudarmos a fundo, nós vamos ver que todo desequilíbrio hoje no mundo, do ponto de vista climático, ecológico, ambiental, decorre, é uma maneira de nós percebermos, nós estamos projetando fora para que a gente mesmo consiga enxergar o que nós não conseguimos enxergar para dentro. Nós somos tão assim, é tão difícil navegar para dentro, que a gente está colocando fora uma espécie de um retrato falado do nosso interior para a gente ver. Olha como estamos, porque do contrário, não veríamos. Não veríamos. Até mesmo quando nós entramos num local muito bonito, uma cidade particularmente cuidada, não foi uma praça linda, é porque nós temos esse negócio dentro da gente também. Os lugares e as coisas bonitas, perfeitas, iluminadas, destacadas, até coisas do nosso passado. Você não vê a recuperação do patrimônio histórico do Rio? Aqui em Curitiba, vocês são de uma cidade que cuida disso. O que é um prédio antigo, com holofotes, bem cuidado, bonitinho? Gente, era uma coisa antiga dentro da alma dessa gente daqui, que foi resgatada, trazido à luz. Um valor étnico importante que foi trazido. Aprendam a estabelecer essas correlações. Olha a beleza que essa cidade tem dos parques. Você acha que não é mérito da gente que vive aqui ter esses parques? É porque a sua gente construiu parques
dentro, eles estão abrindo dentro espaços verdes, sabe? Por isso a cidade merece. Como está o paulistano? Como está o Rio? Olha a violência das pessoas consigo mesmo no Rio de Janeiro. Se autoviolentam. O resultado está na cidade. É um pita. Hã? Um pita. São Paulo. 2 minutinhos. Então, dessa lição, que pelo menos isso vocês percebem em profundidade. Os fatos que nós vivemos ao nosso derredor, né, elas são fatos que têm profunda relação com os processos internos. Mexendo internamente, por menor que seja a escala da ação, nós resolvemos problemas externos. Ou, se não sabemos o fio da meada para pegar questões internas, trabalhando com os elementos externos, que nós vamos estar também trabalhando essas dimensões correlatas dentro da gente mesmo. Compreendido isso? Porque depois nós vamos falar de aspectos muito mais, assim, vamos dizer, palpáveis em relação à questão do Brasil, que aí é bom que pelo menos esse tema esteja desenvolvido. Porque, veja bem, essa população terá que se transformar profundamente para realizar o Brasil, entre aspas, que nós vamos precisar ter. Ela só será pátria de evangelho se o coração da gente for do evangelho, ou da revolução. Interromper e vamos a um café.